Retiro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Moisés, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FM. Realmente, tem gente chegando, a gente deu em primeira mão lá no site eupraticoesporte.com.br, especificamente, né, vamos detalhar, o Matheus Schuller, que é um dos nossos repórteres colaboradores lá no site. Então, o Matheus já tinha visto essa matéria, já estava guardadinha, só esperando o momento, só que a gente estava checando, vendo as informações lá pelas bandas do Sul, checando outras fontes, outros colegas, o Matheus de um lado, eu do outro também, confirmando aqui pelo Recife, e hoje pela manhã a gente teve a confirmação que o Jean, lateral esquerdo do Tubarão, deve estar chegando ao Recife ainda hoje, tá? Então, chegando, fazendo, mais tardar amanhã, os exames, né, rotina médica, aqueles exames soccer test, os exames físicos, enfim, fazendo tudo isso, sendo aprovado, aí a gente coloca o atleta como uma parte, né, mais avançada, que é a assinatura do contrato com o Leão da Praça da Bandeira. Então, a gente noticiou hoje no site que o jogador está contratado porque a gente acredita, né, que dificilmente um atleta virá ao Recife e será reprovado. É possível? Mas apalavrado está dessa contratação e a gente só está aguardando a oficialização do Esporte Clube do Recife após esses exames médicos e físicos que devem acontecer hoje à tarde ou mais tardar amanhã no Recife, no Centro de Treinamento do Esporte. Por falar em treinamento, o Esporte hoje, assim como terça-feira, treinou de manhã, né? Está terminando lá a movimentação nesse momento, e vai treinar à tarde também. Os jogadores dormem como se fosse um regime de... Como se fosse, não. É um regime de concentração, sim. O que os médicos, o que os fisiologistas, o que o departamento, né, a comissão técnica quer. Que os jogadores voltem à rotina, né, não daquela folga de 10 dias, por mais que tenham trabalhado, por mais que tenham feito exercícios físicos, musculação, não é a mesma coisa de estar dentro do grupo com o professor Claudinei Oliveira observando, os profissionais de cada área também detalhando o que pode ser melhorado. Enfim, houve perda, lógico, de musculatura de alguns atletas, não só do Carlos Henrique, é bom chamar a atenção disso, é normal por esses 10 dias, mas vão estar os olhares, né, da comissão técnica. Então, o Sport treina hoje, né, treinou de manhã, treina de tarde, amanhã treina na sexta-feira pela manhã, no sábado treina também e no domingo treina no centro de treinamento também. Então está programado aí, tá mais que valendo para voltar à forma, né? Além do Jean, Anderson Batista e Moisés e amigos da Rádio Vicência FM, surgiu a história do Gabriel, né? O Gabriel que é meio de campo, volante, melhor dizendo, lá no Internacional de Porto Alegre, que o Gabriel estava sendo contactado, né? O Inter estava sendo contactado pelo Sport, o interesse. A verdade é o seguinte, pelo menos são essas informações de bastidores que a gente recebeu hoje pela manhã para detalhar para você, torcedor do Sport. O Sport teve esse interesse sim, é um jogador que tem interesse, é lógico, é um bom jogador de qualidade. Então a diretoria rubro-negra, esta que está atualmente aí, o Leonardo Lopes, o Júlio Neto, ou Júlio Machado, como queiram, e o Lucianinho, capitaneado aí pelo Guilherme Beltrão, desde que entraram, né, quiseram trazer esse atleta para a Ilha do Retiro. Sempre foi negado pelo Inter, era um jogador que diziam que ia ser aproveitado, que queria que estivesse no elenco, etc, etc. Só que o tempo foi passando, o Sport deixou de lado esse nome e hoje veio à tona, né, pelo menos pelas bandas do Sul, que o Sport estaria contratando ou contactando lá o clube, empresário, atleta para essa contratação. A história é que não existe oficialmente nenhum contato da diretoria rubro-negra com o Internacional de Porto Alegre e cá para nós, as fontes que eu consultei, eu acredito muito, então não há esse contato, pelo menos oficialmente, nos bastidores entre as partes. O atleta é de interesse do clube sim, mas pela história que eu vi, dificilmente ou quase que impossível o Inter liberar, porque há o interesse da sua atual diretoria colorada em aproveitar o atleta nesta temporada. Então, o torcedor rubro-negro,
o Sport ainda vai atrás, além do Jean, né, assinando esse contrato aí, sendo positivado aí seus testes, o Sport ainda vai atrás, além desse lateral esquerdo, de um atacante e de um meio de campo. É bom frisar a respeito do Jean, amigos da Rádio Vicência, perdão aqui, eu me engasguei um pouco, mas é bom destacar que o Sport foi atrás do Jean, alguns torcedores, Série D, Série C, Série I, Série aquilo, não tem qualidade. Pessoal, é o seguinte, o Sport está, como todo mundo bem sabe, mas é preciso frisar, numa situação complicada financeiramente. Foi visto que o atleta era interessante, inclusive é uma indicação do Claudinei Oliveira, tá? Esse técnico aí que todo mundo, pelo menos boa parte da torcida, brigava, vamos colocar assim, entre aspas, com o nome, que não era nome para o Sport, está aí entre os 10 colocados, um belo trabalho, com o elenco sendo dominado nas suas mãos. Então, um baita de um profissional, enfim, conversa simples. Então, foi indicação do técnico Claudinei Oliveira, chega para o Recife com as mesmas características do Sander, que é seu titular. Se vai ser titular ou não, a gente não sabe, mas a gente espera que ele lute pela camisa, assim como qualquer jogador que esteja no momento na reserva. Então, jogador que tem as mesmas características de Sander, né? Não é técnico, é um jogador mais de força, de garra, mais que veste a camisa como ninguém. Então, o Sport contratou esse jogador, eu garanto a vocês, não posso citar mais detalhes, porque eu não estou permitido fazer isso aqui, nem em canto nenhum, mas o atleta vem com preço, não digo nem baixo, vem com o investimento do clube baixíssimo. Se der certo, o Sport tem o direito de compra ao final do seu contrato de empréstimo que está assinado, vai ser assinado, melhor dizendo, até o final do ano que vem. Então são essas as notícias por enquanto, Moisés, Anderson Batista, do Leão da Praça da Bandeira, e eu passo para vocês aí para o debate. Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu estou aqui, É de marcar X? Não. Hoje o Anderson Batista não está por aqui. Quem está por aqui é o Matheus. Daqui a pouco ele vai bater um papo com a seleção brasileira. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aí, Alessandro. O Sport já tem quantos jogadores emprestados, hein? Porque o do Internacional, né? Tem limite de jogadores. A gente estava falando isso há uns meses, né? Assim que iniciou o Campeonato Brasileiro. Mas o Sport tem quantos jogadores emprestados mesmo? Existe um problema de CBF, envolvendo CBF, né? Que os clubes não podem, se o jogador tiver já 7 partidas, né? Enfrentados pelo time da primeira divisão. De outras séries não existe isso, tá? O que existe também de proibição é, por exemplo, o jogador vem por empréstimo, tem um número X também de atletas que podem vir por empréstimos da primeira divisão, tá? Se o jogador, por exemplo, rescindiu o contrato e veio para a ilha, um contrato zerado do Sport, etc., esse jogador não conta nesta cota. Me perdoe agora, está me fugindo a cabeça quantos são. Eu acredito até que o Anderson pode me ajudar nisso, porque a gente já até conversou sobre isso. Mas se o atleta vem por empréstimo de outra divisão, não existe esse problema com um clube da primeira divisão, como é o caso do Sport. Olha, você tem uma pergunta aqui do ouvinte, está acompanhando a gente, ele está perguntando se o Sport vai fazer algum amistoso. Tu tem alguma informação sobre essa questão de ter algum amistoso do Sport, para daqui a pouquinho vai pegar o Ceará valendo pela Copa, ou melhor, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Mas tem algum amistoso marcado para o Leão? Não existe amistoso, pelo menos até hoje, dia 28, 11h40 da manhã, não existe nenhum amistoso. A ideia é fazer treinos para recuperação muscular dos atletas, né? A gente vem batendo aqui, conversou com alguns profissionais da comissão técnica, e a preocupação nesse recesso, com as planilhas que foram entregues aos atletas, não era nem tanto com a parte aeróbica, e sim com a parte muscular. Acabei de dizer aqui que o atacante Carlos Henrique foi citado aí publicamente por alguns veículos de comunicação como um dos atletas que perdeu massa muscular. Pelo que a gente soube, vários atletas perderam, e é normal, um atleta profissional, que a sua musculatura trabalha, né, muito, né, durante o ano, então pega 10 dias de recesso ou pega férias, ele perde normalmente, como a gente perde, né, a musculatura quando a gente para um pouquinho, né, aquela história, né, ficar parado cai, né, vem um vento e bota para baixo, mas nada que preocupe a comissão técnica, pelo menos foi dito isso, os trabalhos não serão tão exigidos durante esse período de volta aí, né, do recesso, na parte aeróbica, porque a parte aeróbica, como me foi dito, durante as partidas, né, quarta, domingo, que daqui para frente serão,
essa parte aí aeróbica vai ser trabalhada propriamente, né, em termos de desgaste, principalmente relatando isso aí, nessa volta aí, nesses jogos. Então, a parte muscular é que mais interessa e não vai haver, pelo menos até então, não há na agenda, nem na ideia dos que fazem hoje o esporte, fazer nenhum amistoso, não. Inclusive, né, que é para nós é um risco, né, fazer um amistoso, porque quem quer jogar contra o esporte no amistoso? Todo mundo. E todo mundo também quer aparecer. E numa dessa, de muita vontade, querendo aparecer, pode sim machucar um atleta, por mais que se diga, se peça antes dessa partida treino. Então, não existe essa possibilidade, pelo menos até hoje. Pois é, o Sport vai jogar contra o Ceará, Fluminense e Vitória. O Sport tem que tirar proveito também, porque quando voltar aí o Campeonato Brasileiro, né, depois dessa parada da Copa aí, esses clubes que o Sport já enfrentou, que ainda estão disputando outros campeonatos, com certeza vão dar mais preferência a esses campeonatos alternativos que estão rolando nesse momento, né? Tem aí a Copa do Brasil, que vai voltar, tem a Libertadores e também Sul-Americana, né? Então o Sport tem que aproveitar esse momento. Mas pega o Ceará, depois pega o Fluminense, que não tá lá essas coisas, mudou de técnico, tá uma bagunça lá no Rio de Janeiro com o Fluminense, e pega o Vitória também, que tá tentando se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Vai ser importante o Sport ganhar esses jogos, principalmente contra o Ceará, com todo respeito, e o Vitória, Alessandro. Sim, sim. Foi perguntado ao Magrão, né, na última coletiva de imprensa aí que o atleta foi escolhido, e ele falou, e eu penso igual, acho que todo mundo está pensando igual, não tem jogo diferente, né? Os 3 pontos que valem para o Corinthians também valem para jogos com clubes que estão na parte de baixo da tabela. Então vai valer o mesmo 3 pontos para o Fluminense, para o Vitória, para qualquer clube. Então o Sport ainda tem, e está certo pensar assim, ainda pensa pelo menos o elenco, jogadores, comissão técnica, com os pés no chão. Trabalhar para não ser rebaixado, apesar de que está indo numa campanha boa, está tudo dando certo, hoje está entre os 10 da elite do futebol brasileiro, mas o pensamento primeiro é fazer os pontos que livrem o Leão de um possível rebaixamento. E depois, seguir no seu rumo, né? É lógico a empolgação da torcida, de alguns veículos de comunicação, e podem dizer que o Sport vai disputar isso, aquilo, mas dentro o ambiente, eu garanto a você, pelos contatos que eu tenho, o ambiente é muito de pés no chão, e de receio que o torcedor, nessa parte financeira, assim, ainda, né, quem acha que o Sport está com dinheiro sobrando no bolso. Então, com relação a esses reforços. Então, os pés estão muito no chão, e a ideia é essa, jogo a jogo, batalha a batalha, e contando, lógico, com o torcedor rubro-negro nas arquibancadas. Beleza, Alessandro, nos encontramos amanhã. Eu tenho informação aqui agora, o Matheus está me passando, que o Ceará faz 100 dias que não sabe o que é uma vitória, Alessandro. Então, eu espero que o Sport não vai querer ajudar o Ceará, né? Pelo amor de Deus. Tem que ganhar do Ceará, com todo respeito ao Ceará. Ressuscitar defunto, né? Como o torcedor fala. Então, existe essa história no ar. Lógico que isso aí fica só para as arquibancadas, mas coincidência ou não, tem muito tempo aí que o Sport, né, em vários jogos, tem perdido pontos importantes ou derrotas importantes aí que fizeram falta na sua história aí nos últimos anos aí, mais recentes, na sua tábua de classificação ao final do campeonato. Então, e também Copa do Brasil, enfim, outros campeonatos aí, torneios que o Sport disputou. Então, a atenção máxima é o discurso, vai ao encontro do que a gente comentou ainda agora na sua pergunta. O Sport tem que somar 3 pontos a cada rodada, ou vitória fora, empate fora, vencendo dentro de casa, o torcedor tem que ir, e os mesmos 3 pontos do Corinthians, Flamengo contra Palmeiras, são os mesmos 3 pontos, melhor dizendo, contra qualquer outro time que esteja disputando na faixa de baixo do Campeonato Brasileiro. Beleza, Alessandro, nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Convidar o torcedor rubro-negro, como sempre, que nos escute lá no Eu Pratico Sport TV no YouTube, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber avisos de alertas, né, de novos conteúdos, como foi hoje pela manhã um link ao vivo que eu fiz para falar do Gabriel e também dessa contratação aí do Jean, lateral esquerdo, e também dê o like lá, né, que é aquela mãozinha fazendo um formato ilegal para que o próprio YouTube divulgue e indique para outros rubro-negros, né? Coisa boa a gente tem que indicar. Forte abraço para vocês no estúdio e aí na cidade de Vicência. E para quem está em casa, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira.